No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos nesta terça-feira, dia 15 de março de 2022. Até aqui nos ajudou o Senhor. Eu quero começar o Minuto da Unicidade de hoje lembrando e alertando as pessoas que me ouvem, a toda a audiência que me ouve, a todos os amados e preciosos irmãos que me ouvem. Cuidado, né? Não permitam, na hora de falar sobre esse tema precioso da unicidade, que coloquem palavras na boca do Senhor Jesus. Tem uma frase, tem uma palavra que os trinitarianos, eles falam, eles enchem a boca para falar. Eles sabem o que é colocar palavras na boca de uma outra pessoa, que a pessoa não disse, mas eles dizem que falou. E se nós, unicistas, não estivermos atentos, muito atentos, nós nos deixamos levar também. Quer ver só? Ouça aí. Disse assim: portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século e nem no futuro. Nós já demos estudos sobre isso no Minuto da Unicidade, que faz esse ano, em abril, mês que vem, fazem 5 anos que nós estamos aqui, com a ajuda do nosso Deus, né, apesar das limitações, falando desta mensagem, 5 anos falando aqui, gravando, nesse mesmo formato que você ouve. Em nenhum momento o Senhor Jesus disse que quem blasfemar contra o Pai é perdoado, quem blasfemar contra o Filho é perdoado. Ele não fala isso. Eu dei vários estudos falando sobre isso, mas em nenhum texto da Bíblia, não somente esse de Mateus, como também lá em outra passagem, se não me falha a memória, em Marcos também, ele não fala que quem blasfemar contra o Pai é perdoado, nem quem blasfemar contra o Filho é perdoado. Eu vou deixar o link fixado no primeiro comentário. É preciso ler o link dos vídeos, vou ver se eu acho aqui pelo menos o último vídeo que eu falei sobre esse assunto, e você vai ver, para quem me acompanha no YouTube, no primeiro comentário vai estar o link deste tema. Vou deixar 2 links, um que eu fiz no Bibliologia explicando por que ele disse isso. Não está falando de trindade aqui, mas em hipótese nenhuma. Ele não coloca o Espírito Santo acima até, né? Porque se você falar que quem blasfemar contra o Pai é perdoado, contra o Filho é perdoado, e por que contra o Espírito Santo não é perdoado? E que seria a terceira pessoa mais importante do que as outras 2? Então, se ele é mais importante do que as outras 2, cadê a igualdade na doutrina da Trindade? Onde está a igualdade dos 3? Os 3 são coiguais, né? Tudo no mesmo nível. Como disse o camarada em um debate que estava ali, que o irmão me falou, não, mas ele também é Deus. Não tem também é. Não existe isso. Não tem também. No reino dos céus não tem também é Deus. Uma teologia maluca, doida, que só na cabeça de quem fala é que vai entender que também é. Não tem também é. Não existe também. Então veja, não está escrito que a blasfêmia contra o Pai é perdoado e nem a blasfêmia contra o... Não está escrito isso, está dizendo todo pecado é perdoado. A blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Agora, o que Jesus fala sobre, não fala do Pai, sobre o Filho, no verso 32 de Mateus 12, ele diz, se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, lhe será perdoado. Não está dizendo se alguém blasfemar contra o Filho de Deus. Está falando contra o Filho do Homem. Se alguém falar alguma coisa
contra o Filho do Homem, e falaram tanta coisa contra o Filho do Homem. Até o próprio Natanael, o discípulo, pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Não falou? Que tem que ter nada de bom lá? E aí, o que Filipe disse? Vem e vê. É ou não é? E o Senhor Jesus até, vamos dizer, felicitou, achou honestidade da parte dele, porque realmente quem vem de Nazaré, misericórdia, o que tem lá? As pessoas de Nazaré. Então veja, meus amados irmãos, não coloquem palavras na boca do Senhor Jesus. Preste bem atenção nisso. Leia o texto, faça uma exegese do texto, leia os contextos, contextualiza, vá buscar onde está falando do mesmo assunto, compara texto com texto, para não dizer tamanha sandice. E a gente ouve trinitariano que não sabe distinguir entre a mão direita e a mão esquerda falar um negócio desse, e aí o unicista vai e fica meio perdido, não sabe nem o que responder. E é por isso que nós estamos aqui com essa proposta. Mas se você quiser saber o que fala sobre este assunto, o porquê das palavras do Senhor Jesus, biblicamente falando, por que ele disse isso, em que contexto ele disse isso, leia o próprio texto que você vai entender por que ele dá essa resposta. Mas se mesmo você ler todo o capítulo 12 de Mateus e não conseguir entender, não conseguir encontrar o porquê dele ter usado tal expressão, vou deixar os links dos vídeos aqui para você analisar e você vai ver que não tem nada, absolutamente nada de trindade. Trindade tem na cabeça de quem inventou, aliás, nem na cabeça de quem inventou essa doutrina terrível tem essa trindade. Confusa demais, né? Pois é. E aí, se nós não estudarmos, não tivermos esse contato precioso diário com a doutrina, a gente, como diz Paulo, se deixa levar pelas filosofias, pelas conversas, né? E fica ali numa situação muito preocupante. Mas eu louvo a Deus pela sua vida, agradeço você pelo seu carinho, pela sua audiência. Veja no YouTube aí, entra aí no YouTube, o link vai estar aí. Quem está lá no meu grupo do WhatsApp também vou colocar o link de 2 vídeos, tanto do Bibliologia, que eu explico em vídeo, aparecendo, né? Um vídeo já tem um pouquinho de tempo já, e tem também 1 minuto da unicidade, que está falando também sobre esse assunto, explicando o porquê dessa expressão, dessa palavra que foi dirigida a fariseus. A fariseus. Um forte abraço, não esqueça de orar por nós, lembre-se de mim nas suas orações, nós voltaremos então, portanto, se Deus permitir, amanhã. Forte abraço, graça e paz e até lá. Minuto da Unicidade.